Satisfação, é muito bom poder falar com você. Pode chegar, o programa Quatro Linhas está no ar. Essa bola que não para, a renovação da comunicação esportiva está na área. Debate-bola vai começar. Vamos apresentar na onda do hip hop para aumentar o nosso ibope. Vinícius Faustini, o tempo e o placar, Diário de um Salafrário chegou para eternizar. Salve Flávio, o meu destaque é o Coritiba, que graças ao gol de Anderson Aquino, que fez o único da vitória sobre o Ceará, se tornou o finalista da Copa do Brasil. Independente do resultado final da decisão contra o Vasco, o Coxa Branca já fez história. O primeiro time do estado do Paraná a chegar na decisão da Copa do Brasil. Tá certo. Será que 85 tira a teima? 85 foi contra o Bangu, né? Foi o Campeonato Brasileiro. E agora... Paraná e Rio de Janeiro. De novo, Paraná e Rio de Janeiro de novo. Exatamente. Fernando Diniz, tabelando de primeira na cara do gol, não marca bobeira. Bom, Flávio, Vinícius, amigos, bom, gente, estou aqui para falar no meu destaque inicial do Diego Souza, rapaz. Diego Souza que queimou a minha língua e teve uma grande atuação na vitória do Vasco contra o Avaí, que eliminou o time de Santa Catarina e classificou o Vasco para a grande decisão diante do Coritiba. Aliás, o Diego Souza tem feito muitos jogos bons fora do Rio de Janeiro. É verdade, Jogou bem contra o Atlético Paranaense, no empate em 2-2, jogo de ida da Copa do Brasil nas quartas de final, e agora de novo, ele fazendo uma boa partida. Tá certo. Sendo decisivo, né? Exatamente. Diego Souza versão 2009, agora em 2011, né? É verdade. Isso, agora deixa comigo, fé em Deus, vamos chegar. Eu sou Flávio Sá, comunicação está no ar. O meu destaque é para a Copa do Brasil, que sem dúvida nenhuma, foi uma das mais democráticas que aconteceu no país. Uma semifinal com 4 estados diferentes, 3 regiões do Brasil, 2 na região sul, 1 na região sudeste e 1 na região nordeste. A Copa mais democrática do Brasil. Isso faz reforçar a visão que eu tenho, o seguinte: o Brasileirão tem que manter pontos corridos mesmo, porque nós temos a Copa do Brasil, onde acontece o mata-mata o tempo todo. Esse é o meu destaque. Debate-bola, giro geral, Vinícius Faustini, Libertadores da América. Exatamente, estamos nas semifinais da Libertadores e temos o nosso representante do Brasil, o Santos, vencendo por 1-0 o Cerro Porteño, gol marcado por Edu Dracena. Na verdade, o gol tinha sido marcado por Edu Dracena, a bola bateu no travessão, entrou, o juiz, o Jorge Larriona, não tinha visto, aí na volta o Léo fez o gol, assim, pra completou o lance, né? Completou o lance, mas eu acredito que ele deu o gol para Edu Dracena. Acredito que sim, igualzinho, só para você lembrar, torcedor, o Jorge Larriona é aquele mesmo que deixou de dar um gol a favor da Inglaterra contra a Alemanha, né? Na Copa do Mundo, no jogo válido pelas quartas de final. Igualzinho ao lance do Lampard, né? Ele chutou, a bola bateu no travessão e entrou. Entrou e depois saiu de novo. E depois saiu. Só que tem que, o Jorge Larriona teve uma péssima arbitragem. Ele fez de tudo ontem, né? Ele se chocou com o Neymar, deixou de dar várias faltas a favor do Santos no primeiro tempo, e faltas essas que poderiam ser, inclusive, para expulsão. Olha, o Jorge Larriona fez uma confusão geral, principalmente no primeiro tempo. Mas você acha que o Santos poderia ter goleado? Não, goleado não. Poderia ter feito 2-0, né? Porque ele teve algumas boas chances para fazê-lo, né? Aquela que o Alan Patrick perdeu debaixo do gol, quer dizer, que ele tinha um gol todo aberto e chutou justamente onde o goleiro estava. Principalmente essa, né? Porque o jogo foi duríssimo para o Santos, a verdade é essa, né? Não foi para o Santos golear, mas poderia ter feito 2-0. Mas 1-0 é bom também, porque o Santos joga por uma derrota, por um gol de diferença, desde que marque o gol lá no Paraguai, né? Agora, do jeito que foi o empate com a América do México em 0-0, a gente fica um pouco temeroso. É, mas eu acho que o time do América do México é melhor que o time do Cerro Porteño. É, verdade. Agora, a outra semifinal vai acontecer hoje, estamos gravando aqui na quinta-feira, a semifinal entre Peñarol e Vélez Sarsfield, primeiro jogo no Centenário. Um grande jogo, hein?
A gente pode esperar que vão dar 2 grandes jogos, Peñarol e Vélez. 2 times tradicionais. O Peñarol até com mais tradição, com títulos, né, na Libertadores da América. Tem uma O Vélez também. Mas o Peñarol tem mais títulos Tem. que o Vélez. Então é uma Uruguai e Argentina um confronto para fazer aí a finalíssima da Libertadores. Quem vai para a final da Libertadores? Essa Libertadores está com cheiro de peixe, hein? É verdade. O Peñarol não chegava numa semifinal desde 1987, né? Exatamente. E outra coisa, você, Flávio, estava citando no seu destaque a Copa do Brasil Democrática, de várias regiões diferentes do Brasil, e a Libertadores tem o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá certo aí. Então, foi democrático. Então não temos como se a Argentina dominando, nem o Brasil dominando. O Brasil só conseguiu o Santos, né? Tivemos aí caindo, né? Os brasileiros caindo 1-1, né? Nas quartas de final. Foi feito dominó. Feito dominó, oitavas e quartas de final. É isso aí. Tá certo? Agora vamos para a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil no debate-bola 4 linhas. O Coritiba ganhou do Ceará por 1-0. O primeiro jogo tinha sido 0-0 lá no estádio Presidente Vargas. Um golaço do Anderson Aquino, né? Exatamente, uma jogada individual e a equipe não deu chance ao esquema do Mancini, que era muito de contra-ataque, e ao Fernando Henrique, que estava salvou pelo menos umas 3, 4 defesas. Como você disse, o Wagner Mancini muito fechado demais, né? Levou o Ceará a jogar fechado demais. De novo, agora o Coritiba tem destaque também, além do Anderson Aquino, que está jogando muito bem, o olho para a torcida do Vasco, Rafinha e Davi. É verdade, todos bons jogadores. Tem muito destaque, levam muito o Coritiba para frente. É bom a torcida do Vasco e principalmente o Ricardo Gomes, né? Os dois ficarem de olho nele. E o time vascaíno foi para a final pela segunda vez na edição da Copa do Brasil. Na primeira ele perdeu para o conterrâneo Flamengo, 2 jogos, uma derrota por 2-0 e a segunda por 1-0. O Avaí foi derrotado pelo Vasco por 2-0, o jogo na ressacada. E olha que a gente teve uma provocação antes do jogo. O William, o camisa 9 do Avaí, ele fez uma coisa um pouco polêmica. Ele falou que agora o Avaí ia atropelar o Vasco na ressacada. Isso é uma declaração, principalmente por um time que ainda não tem, né, uma estrutura, não tem historicamente uma tradição, né? Isso que a gente vai falar na parte do bloco do Vasco, né, com mais tranquilidade, mas foi uma declaração infeliz. Extremamente. O Avaí foi atropelado, essa que é a verdade. É verdade. O carro enguiçou, e o carro do William enguiçou, na opinião do Felipe. A onda havaiana foi uma marolinha, né? É verdade, porque como diria tá certo. o título do jornal o Globo, né, do jogo do Fluminense e São Paulo, anotaram a placa? É verdade, anotaram a placa. E agora vamos para o giro de destaques do Brasileirão Série B, os postulantes à elite do futebol brasileiro. Bom, a rodada da Série B começou na terça-feira, tivemos um empate em 1-1 entre Paraná e Portuguesa, o jogo no Dorival de Brito, e o Asa de Arapiraca venceu a Americana por 2-1 no estádio do Arapiraca. O Asa se recuperando, né, da incrível goleada que sofreu para a Ponte Preta, né? E a Portuguesa, que começou bem, se manteve, né, bem, empatando com o Paraná, que também se manteve legalzinho, né? Os dois estão na liderança com 4 pontos, mas no saldo de gols pela goleada que a Portuguesa teve na primeira rodada, venceu o Náutico por 4-0, e agora conseguiu por enquanto, está na liderança, não está isolado ainda. Agora saindo da Série B, vamos subir um degrau, Flávio? Vamos nessa. Vamos agora aos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A. Às 6h30 da tarde, Internacional e Ceará, jogo no Beira-Rio. Jogo bom de se ver, né? Eu acho que o Internacional é o favorito, né? Porque o Ceará vai estar desmotivado pela derrota, né, na Copa do Brasil. Ou não, quem sabe está querendo confirmar que não era um time tão fraco assim. Uma coisa não vai poupar nada, vai com tudo pra cima, né? Ou pode se afogar as mágoas contra o Inter. É claro. Lógico, realmente, poupar não vai, mas eu acho que o Internacional tem chance de ganhar o jogo. Às 6h30 temos também Botafogo e Santos no Engenhão. Outro jogo bastante interessante, né?
a chance do Botafogo de se recuperar está aí. Até porque o Santos vai jogar com o time de reservas. Exatamente. O Avaí, o eliminado Avaí da semifinal da Copa do Brasil, enfrenta o Atlético Mineiro, jogo na ressacada. Olha, o Avaí, ou como disse o Flávio, ou ele afoga as mágoas diante do Atlético Mineiro, ou ele se recupera também, né? E nos embalos de sábado à noite, o jogo das 9 horas de sábado será entre São Paulo e Figueirense, o jogo no Morumbi. É um jogo bom para o São Paulo fazer 6 pontos, né? Sim. Porque o Figueirense, apesar de ter surpreendido, ganhado do Cruzeiro, o Figueirense é um time, um time em casa, outro time fora, né? Mas ele jogou bem recuado contra o Cruzeiro. Então vai ver, foi por isso que ele surpreendeu, né? É verdade. Nos jogos das 4 da tarde de domingo, o Corinthians vai enfrentar o Coritiba na Fonte Luminosa. É o famoso clássico da necessidade fisiológica, né? Se você for olhar a inicial de um e a inicial do outro, você vai entender o porquê, né? A primeira fila do Bahia enfrenta o Flamengo, jogo no Pituaçu. Grande jogo esse. Para mim, esse é o grande jogo da rodada, né? Que é o primeiro jogo do Bahia em casa no campeonato, né? E o Flávio recebendo o Flamengo, né? Sim, vai dar casa cheia, sem dúvida. Casa cheia hoje, né? É verdade. O Atlético Paranaense enfrenta o Grêmio, jogo na Arena da Baixada. O Grêmio tem uma boa chance aí de se recuperar da derrota, né? Apesar de que joga na Arena, né? Mas eu acho que o time do Atlético esse ano vai lutar sofridamente contra o relaxamento. Flávio, você confia menos no Atlético Paranaense ou no Adilson Batista? O Adilson Batista, ele mostra muita irregularidade, né? Ele realmente fez uma boa campanha com o Cruzeiro, vice-campeão da Libertadores da América, mas é aquele no quase, né? Ele está no quase, mas ele mostra muita inconstância e uma defensividade acima do normal, né? Mostra o time muito amarrado, o time muito preso. Realmente, inclusive na derrota para o Atlético Mineiro, foram 4 volantes. Olha só. O São Paulo iria adorá-lo, né? Porque o Carpegiani não jogou com 4 volantes contra o Fluminense. Então, é verdade. O São Paulo ele seria bem quisto, né? O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, jogo na Arena do Jacaré. Outro jogo bom, né? Porque o Cruzeiro deve dar Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro tem um time tecnicamente melhor, apesar de derrota, né? O Cruzeiro está querendo se recuperar também para mostrar por que é um dos favoritos. Lógico. O Fluminense tem uma parada dura no Serra Dourada, jogo às 6h30 da tarde contra o Atlético Goianiense. É uma parada dura, mas eu acho que o Fluminense, se você for olhar no papel, o Fluminense tem mais time que o Atlético. Ele tinha no papel contra o São Paulo também, mas não foi muita coisa não. Mas assim, se o Fluminense quiser jogar, ele ganha o jogo. E às 6h30 também, fechando a rodada, o Vasco vai em São Januário, vai enfrentar o América Mineiro. O Vasco deve poupar os titulares, né? Mas aí isso complica o jogo, mas acho que o Vasco ganha mesmo assim. Tá certo. Agora vamos para o recado final, Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai para a Libertadores, né? Vai para o Santos na Libertadores. Ô Muricy, não vamos parar de apostar em 1-0, né? 1-0 é placar complicado, né? Porque é fácil, quer dizer, fácil não é tão difícil assim de se reverter, né? É verdade. Fala, Vinícius. No meu recado final, olha, no ano passado foi o Internacional. Esse ano a gente tem o Grêmio e o Corinthians pedindo para a janela ser antecipada. Os gremistas contrataram o atacante Guiraghi e o volante Gilberto Silva. Os corintianos repatriaram o Alex a peso de ouro. Não era de bom senso a CBF já definir, olha, é junho ou julho? Para não ficar com esse negócio de esperar até agosto, essa novela toda, sempre vir alguém para dizer, não, vamos antecipar a janela, aí fica a pressão, a CBF tem que correr atrás. Vamos parar com isso, né, CBF? Ótimo, perfeito. Tá certo. O meu recado final é em relação ao Paulo Roberto Falcão, que estuda visão superior. Ele quer ser um treinador, porém, assistir aos jogos da cabine de imprensa e o auxiliar gritando para os jogadores. É muito, né, como é que diz, né? É classudo demais o Roberto Falcão, né? Muita classe o Roberto Falcão, mas eu acho interessante porque ele tem uma visão panorâmica maior do que a beira do campo.
O problema é a comunicação, né? Será que o auxiliar vai conseguir transmitir tudo? Fábio, acho que tá com saudade de ser comentarista. Pois é. Pode ser. Tá certo. Ponto final? Ponto final.